Bom dia. Muito bem, deu certo aqui o microfone. Meus amados irmãos, a gente vai continuar vendo o que a gente tem estudado. Na semana passada, a gente está vendo sobre a suficiência das Escrituras. A gente vai continuar nessa série, que na realidade são 6 semanas que a gente vai estar vendo sobre a suficiência das Escrituras e como ela implica na nossa vida de modo prático. Eu gostaria de ver com os irmãos hoje, baseado em 3 trechos, e eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Depois a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 1, versos de 23 a 25. E por último a gente vai ler... Obrigado. Por último a gente vai ler Efésios, capítulo 1, versículos de 13 a 14, tá certo? Então, vamos à palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos para 1 Pedro 1, versos 23 a 25. Diz assim: Fostes regenerados não de semente perecível, mas de imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Agora vamos, por gentileza, para Efésios 1, 13. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. Que é a garantia da vossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que ela é suficiente, e como foi vista há pouco tempo atrás na EBD, ela é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Nós cremos nisso, Senhor, e cremos que ao lermos as Escrituras, tu tem falado e tu falas ao teu povo. E nós te pedimos que agora, através do teu Santo Espírito, como instrutor, como professor, ele possa, Senhor, levar a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que ela não fique apenas, Senhor, nas nossas mentes, mas que ela venha ser algo prático nas nossas vidas, gerando transformação, trazendo convicção e conforto, Senhor, pela salvação que nós temos descrita na tua palavra. Senhor, dirige esse momento e toda honra e toda glória seja dada somente ao teu santo nome. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus amados, a minha intenção nessa manhã é trazer para os irmãos à luz a nossa consciência sobre a salvação que nós obtivemos por meio das Escrituras. E diante dessa certeza, dessa salvação que a gente obteve pelas Escrituras, nós nos assegurarmos sobre a certeza de uma glória futura que nos aguarda. Então a gente vai estar lendo hoje o tema, as Escrituras e a obra da salvação. E ao observarmos esses trechos que a gente acabou de ver, eu gostaria de começar com 2 perguntas para que a gente possa refletir. Quem possui o poder para salvar? Uma segunda pergunta, de onde vem esse poder? Essas e muitas outras perguntas nós poderíamos fazer quando nós estamos diante desses trechos. Mas
a história das Escrituras, elas nos apresentam uma mensagem que ela é universal. Primeiro, ela vai mostrar algo que é relacionado a todo ser humano, que todos os homens são igualmente maus, são igualmente corruptos, são igualmente depravados. E a parte da graça divina, todos nós estaríamos destinados ao inferno eterno. Então, a conclusão que nós obtemos a partir desses versículos e a partir das Escrituras, que é a revelação especial de Deus, de forma escrita, nós temos acesso à obra da salvação para a nossa vida. É por meio das Escrituras e a clareza que contém nela a respeito da obra de Deus na salvação, nós vamos ver então, Deus o Pai é o agente final da nossa salvação, por meio do Espírito Santo sendo a causa eficaz da regeneração de todos os eleitos, e aqui aquilo que nós vamos focar hoje, as Escrituras sendo como a causa instrumental da regeneração que Deus usa para a salvação na vida dos salvos. Nessa manhã eu vou querer apresentar para os irmãos a obra da salvação vinda das Escrituras e algumas implicações teológicas que essa obra da salvação ela pode trazer para nossas vidas. Pode não, ela traz para nossas vidas. Essa é a minha ideia nessa manhã de apresentar para os irmãos a obra das Escrituras e as suas implicações teológicas para nós, que vai nos trazer certamente um conforto e um regozijo pela essa palavra poderosa do Senhor, nosso Deus. Tiago, em Tiago 1,18, vai dizer que nós fomos gerados pela palavra da verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,13, vai dizer que a salvação se dá por meio do Evangelho. É unicamente por meio do Evangelho. Foi falado mais cedo aí pela manhã, na EBD, que tem muitas visões das religiões, de onde provém a salvação, de onde eles acreditam que vem a sua salvação. Algumas até do campo mais religioso vai dizer que eles creem sim nas Escrituras, mas é as Escrituras adicionado a algo mais que eles possam vir a fazer. Nós vemos isso pelo catolicismo romano, né? É as Escrituras mais isso daqui, é as Escrituras mais os sacramentos, é as Escrituras e mais um monte de coisa, eles não tendo as Escrituras como única, suficiente, autoritativa palavra de Deus que pode levar o homem à salvação. Mas diante disso a gente tem também um segundo elemento que tem surgido na nossa era, principalmente na era moderna, que é a questão da ciência também como razão, achando que ela é suficiente ou ela tem a salvação para a humanidade. Então eu queria apresentar aqui para vocês ideias humanas para a salvação. E a primeira delas que nós vamos ver são as práticas sacramentais. Eu peguei rápidos aqui de 2 catecismos da Igreja Católica, tanto da Igreja Ocidental como a Igreja Oriental, que eu vou ler para vocês, nas quais eles vão dizer que não apenas a salvação, as Escrituras têm esse poder de salvação, mas eles acrescentam algo mais. O primeiro catecismo afirma o seguinte: o batismo não apenas purifica de todos os pecados, mas também torna o neófito uma nova criatura. O batismo. O Catecismo das Igrejas Orientais afirma: o batismo é um sacramento no qual o homem morre para a vida carnal de pecado e nasce de novo do Espírito Santo. Nós, porém, declaramos que as Escrituras, e somente as Escrituras, por meio do Santo Evangelho, é que o pecador pode ser regenerado. Não são os sacramentos. Então, essas são as ideias sacramentais, as práticas sacramentais das religiões. Tem muitas outras que a gente poderia citar, de outras religiões, que creem que o homem pode ser salvo acoplando alguma coisa além das Escrituras. Mas não só isso, como eu havia mencionado. A ciência, a era moderna também tem entrado como um meio, um veículo, e aí eles excluem, sim, a questão das Escrituras, eles são totalmente contra as Escrituras, nesse quesito de que só as Escrituras podem trazer salvação para o homem. Mas eles creem que eles, através da razão,
podem trazer a salvação para o homem. E eu trouxe aqui uma ideia que tem surgido a partir do século XX, que é a ideia do transhumanismo. Eu queria ler para vocês, rapidamente, uma citação de um professor de uma universidade da Inglaterra, que ele vai falar a respeito disso. Ele é o maior pesquisador dessa área. E eu vou explicar para vocês rapidamente o que seria isso, qual a ideia desse povo sobre a questão de eles serem salvos pela ciência. Ele diz o seguinte: fui humano. Isso deveu-se apenas à mão do destino, agindo num determinado lugar e numa determinada altura. Mas, embora o destino me tenha tornado humano, também me deu o poder de fazer algo a esse respeito. A capacidade de me mudar, de melhorar a minha forma humana com a ajuda da tecnologia. Tornar-me um ciborgue, parte humano e parte máquina. Esta é a extraordinária história da minha aventura como o primeiro humano a entrar no mundo cibernético. Um mundo que se tornará, muito provavelmente, o próximo passo evolutivo da humanidade. Estas são as palavras de um dos principais investigadores da cibernética da universidade na Inglaterra. E a ideia central dessa ideologia é a seguinte: nós somos frutos do acaso. Então não existe uma vida, algo superior que transcenda a nós. Não existe autoridade externa a nós. Então, por meio da tecnologia, eles vão fazer uso da carne humana, do esqueleto, do sangue, para criar um tipo de humanidade nova. E qual a finalidade disso? Chegarem à imortalidade. Como eles pensam em alcançar isso? Aí é uma palavra técnica que eles vão usar, que é chamada nanotecnologia. É a ideia do congelamento do corpo humano, para quando o avanço da ciência chegar no seu ápice, aqueles corpos eles são descongelados, E aí eles aplicam aquelas descobertas ao corpo humano e aquele corpo volta a viver e jamais vai morrer. Então é a ideia da imortalidade, é a ideia de salvação por si própria. Por isso que a gente não pode entender a ciência como algo que é neutro. A ciência, na realidade, principalmente essa ciência atual, ela é uma ciência anti-Deus, é uma ciência antibíblica, é uma ciência que tenta trazer a salvação para o homem através da razão, porque eles descartam tudo que é transcendente e somente o que é experimental, o que é visível, o que é palpável. Essa é uma segunda linha de pensamento que acha que podem ser salvos através disso. Mas eu gostaria então de ver com os irmãos qual verdadeiramente é o poder para salvar e de onde provém esse poder e o que ele garante para mim e para você, todos aqueles que cremos. E esse é o nosso primeiro ponto. O poder das Escrituras na obra da salvação. O apóstolo Paulo vai frisar aqui em Romanos capítulo 1, aí no versículo 16, sobre essa declaração, ele dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Nós vemos aqui uma declaração gritante do apóstolo Paulo, Outrora, um homem que perseguia, um homem que era contra a palavra de Deus, contra o santo evangelho, que ele declarava herege todos aqueles que pregavam essa mensagem, agora ele se torna um pregador dessa mensagem. E mesmo com a oposição dos judeus ali contra ele, contra a sua mensagem, porque ele se converte à obra da salvação realizada pelo Espírito, ele continua a fazer isso. E essa declaração, nós vemos que do versículo 16 é, na verdade, uma progressão do versículo 15, do assunto que ele está falando antes, que ele diz que tem o desejo de pregar em Roma. E quando a gente chega no versículo 16, nessa oração que ele diz, não me envergonhe do evangelho, é por esse motivo que ele quer ir pregar o evangelho em Roma, porque ele não tem vergonha do evangelho. Aí a gente pode fazer uma segunda pergunta. Tá, o motivo por que ele quer ir a Roma é porque ele não tem vergonha do evangelho. Mas por qual motivo ele não se envergonha desse evangelho? Seria uma segunda pergunta. Porque ele vai dizer que ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem.
É interessante que a gente precisa notar o termo todos que tem aí, né? Ele é o poder de Deus para a salvação de todos. E isso aqui vai incluir aquilo que eu falei no início, a minha e a sua condição. Todos nós, nascidos de mulher, filhos de Adão, somos por natureza pecadores. Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer que, capítulo 3, Efésios 2, versículo 3 vai dizer que nós somos filhos da ira. Éramos, na realidade, antes de crer em Cristo. Então, a nossa condenação é de miseráveis que merecíamos o inferno, sermos condenados ao inferno. E essa ideia de mostrar que todos são pecadores, e essas ideias humanas de achar que a salvação advém por eles ou de outras ideias à parte de Deus, mostra na realidade a nossa inabilidade de salvarmos a nós mesmos. Jó, no capítulo 9, versículo 30, ele vai dizer: ainda que me lave com a água de neve e me purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. O salmista, quando ele está ali confessando o seu pecado, no Salmo 51, ele vai dizer que o meu pecado está sempre diante de mim. O apóstolo Paulo, naquela declaração que ele diz em Romanos 7:24, que ele chega a ser espantoso para nós, ele dizer: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Por causa do pecado da humanidade, do pecado que é intrínseco a todos os homens. Então, é sombrio o estado do homem. Ele não tem poder nenhum de salvar a si mesmo. Mas nós temos uma esperança. Aqui nas Escrituras a gente vai observar diversas manifestações do poder de Deus. Hoje pela manhã a gente viu a autoridade de Deus e essa autoridade se revelando do poder que ele tem como governante sobre tudo e todos. Em Gênesis 3 vai dizer sobre o poder da sua palavra na hora da criação, quando Deus diz: haja luz, haja isso, haja aquilo, e tudo foi se formando pelo poder da sua palavra. Isaías 40:26 vai dizer que Deus chama todos os exércitos do céu, os corpos celestes, e chama todos pelo nome. Isso é um sinal grande do poder de Deus. Êxodo 15:8 vai dizer que com o sopro das suas narinas Deus separa o mar em duas bandas. Ainda em Miqueias capítulo 1, versículo 4, vai dizer que os montes se derretem diante dele. Jó 41:5 vai dizer que ele brinca com o Leviatã. Esse é o poder manifesto do nosso Deus. Mas nós podemos chegar e concluir o seguinte: nenhum poder pode equivaler com este poder revelado no Evangelho de Jesus Cristo. Aí a gente vai para uma outra pergunta: o porquê que esse poder ele é inacreditável? Porque o poder da salvação contido nas Escrituras, ele é um poder inacreditável. Nós vimos aqui sobre Deus criando todas as coisas a partir do nada. E todas as coisas perfeitas, todas as coisas boas. Agora imagina você, e aqui é o que torna esse poder salvífico das Escrituras inacreditável. Pegar criaturas corruptas, tortas, podres, fétidas, miseráveis que nem é o ser humano, cheias de pecado, e fazer dela uma nova criatura. Por isso que o poder do Evangelho contido nas Escrituras, ele é um poder inacreditável. Eu vendo o pastor Augusto Nicodemos falando a respeito disso, nessa pregação desse tema, e ele, obviamente, aqui de modo humano falando, né, a ressuscitação de mortos, digamos, que é fichinha na frente disso aqui que Deus faz, de pegar novas criaturas, tornar o homem uma nova criatura, algo que era totalmente corrompido, e fazer ele um novo ser, através do Santo Espírito, usando o Santo Evangelho. Então, a suma que nós temos do Evangelho é que a mensagem do Evangelho proclamada, que está contida nas Escrituras,
ela é operante na salvação. O poder de Deus para salvar está unicamente e exclusivamente no Evangelho. John Murray, ele comentando sobre esse trecho de Romanos, ele diz o seguinte: o próprio Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, nós vemos que o poder de Deus na obra da salvação está contido nas Escrituras. Eu falei para os irmãos que iria trazer também algumas implicações teológicas dessa salvação que a gente obtém. E a primeira delas, que eu queria compartilhar com vocês, é que nós fomos salvos da condenação do pecado pela justificação no passado. E aí isso a gente vê Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Efésios 2:1 vai dizer que nós estávamos mortos. Certamente aqui a maioria das pessoas já foi em um velório e já viu lá um morto estendido no caixão. Costumeiramente aqui se fala isso. Pode tocar no morto, ele não vai fazer nada. Você pode sacudir ele, chamar, falar, e o morto não vai fazer nada. Essa era a nossa condição de mortos espirituais antes de crermos no Evangelho. Nós não buscávamos Deus. Mas esse mesmo trecho de Efésios 2:1 vai dizer que ele nos deu vida. Em Adão nós todos estávamos condenados, como diz Romanos 5:12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e todos pecaram. Assim como diz Romanos 3:23. E se os seres humanos, eles morressem nessa condição de alienados, distantes de Deus, de não justificados, o destino eterno deles é esse descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que diz o seguinte: no último dia, no dia da prestação de contas, vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles haviam. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí chega a parte terrível da declaração, da sentença. E todos aqueles que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Mas nós somos justificados. E é aqui que eu queria trazer o deleite para a nossa alma, para nós nos apegarmos. Nós fomos justificados. O poder regenerador do Evangelho, no momento da nossa conversão, no momento que a gente creu, nós fomos declarados justos diante de Deus. É isso que Romanos, capítulo 5, verso 1 diz. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Como? E por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa condição hoje. Essa é a implicação que esse poder salvador do Evangelho, contido nas Escrituras, ele traz para nós e que a gente precisa se deleitar nele. A gente precisa se deleitar nele. Como o hino que foi cantado aqui de Romanos 8:1. Meu irmão, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma condenação há mais, porque foi ele que pagou a nossa culpa. E quando esse termo de justificado é a ideia de um termo legal, um termo forense, que nós estivéssemos no tribunal e outro assume de modo substitutivo a nossa culpa, tomando o nosso lugar e nos declarando justo. Então hoje, diante de Deus Pai, você que creu no Santo Evangelho, na mensagem do Evangelho, que crê na obra única e somente ela, a obra de Jesus Cristo, você é declarado justo diante de Deus. E a gente precisa se deleitar nisso. A gente precisa tomar posse disso e se alegrar com isso. E diante disso, eu queria partir para o próximo ponto e apresentar para os irmãos uma segunda verdade declarada pelas Escrituras. Aí nós vamos para o texto, por favor, de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25.
esse texto que a gente já leu, na qual Pedro vai fazer aí essa referência até o Antigo Testamento, no verso 24, que ele diz: vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas de imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Aquela vida que nós tínhamos outrora, corrupta, devassa, perdida, torta, falível, esse era o nosso estado antes de sermos salvos, antes de sermos eleitos. Então Pedro aqui vai apresentar a poderosa obra da salvação pelas Escrituras. Ele vai dizer que nós fomos regenerados. É uma declaração que ela é fabulosa, porque ele vai dizer que nós fomos regenerados pelo poder da palavra. Mas eu entendo assim que de um modo mais implícito, ela se torna uma mensagem que, além de fabulosa, que mostra que os crentes foram regenerados, ela se torna algo também, uma mensagem que ela é terrificante, porque se eu entendo que pelo poder da palavra eu sou regenerado, e todo regenerado ele tem que produzir fruto, e se aquele que se diz ser regenerado não produz fruto, implica que ele nunca foi regenerado, ele nunca foi transformado pelo poder da palavra. Aqui que eu vejo ser algo que é terrível. Então, a gente temos essa declaração de Pedro que nós fomos regenerados pelo poder da palavra. É essa a pergunta que nós devemos fazer nos momentos na qual o vil tentador vier colocar em xeque a nossa salvação. E nós devemos nos perguntar: como eu fui regenerado? É isso que Pedro vai dizer aqui no versículo 23, pela palavra de Deus. João Calvino, ele traduzindo esse trecho, ele diz que a melhor tradução seria pela a palavra do Deus vivo, ou a palavra do Deus imutável, a palavra do Deus que não muda. Por isso que a permanente salvação, ela é garantida por essa palavra imutável, porque eu e você fomos salvos pela palavra imutável de Deus, que não muda. Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o que está contido na palavra dele é imutável, ela é eterna, ela não muda. Diante disso, Pedro vai fazer agora um contraste entre dois tipos de semente. E nós vamos ver o primeiro contraste entre o permanente e o perecível. Deixa eu ver. A semente perecível é a procriação humana. Homens são falíveis, homens são perecíveis. E a semente permanente aqui, a que ele vai dizer, é a palavra de Deus. Aí ele prossegue na sua linha de raciocínio, ele chega no versículo 24, aí ele vai fazer uma citação aqui do profeta Isaías, no capítulo 40, versículos de 6 a 8, que ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que no versículo 23 nós fomos regenerados, não por semente perecível, né? Mas de imperecível pela palavra de Deus, que vive e permanece. Aí ele vai dizer: porque toda pessoa é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. O que acontece com a relva? Seca-se a relva e cai a sua flor. A gente for fazer uma lógica aqui dessa semente perecível que é o homem, a semente perecível do não regenerado, a lógica do não regenerado é a seguinte: toda pessoa não regenerada é como a relva. Toda a relva é perecível. A suma disso é a seguinte: toda pessoa não regenerada é perecível. É fútil, é bolha de sabão, é inútil, é aquilo que Salomão vai dizer em Eclesiastes. Essa é a vida do não regenerado. Ele vai falar aqui a respeito da glória que é passageira da relva, com a sua flor, que é bela, é perfeita. Venhamos e convenhamos, uma rosa é algo lindo, maravilhoso, fantástico, mas ela é passageira, ela é vã. Logo vem o sol, logo vem o tempo e ela vai cair, vai secar e vai morrer. Assim é a semente da pessoa não regenerada. Ela vai ter lampejos de glória nessa terra, mas ao final perecerá. Então ele apresenta depois essa semente
imperecível, essa semente que é permanente, que é a palavra de Deus que nos garantiu a salvação. E a lógica do regenerado, minha e sua, que creu no evangelho, é a seguinte: a palavra de Deus, ela é eterna. Todo regenerado é gerado pela palavra de Deus. E qual a suma disso? Todo regenerado permanecerá eternamente. Todo regenerado, porque ele foi gerado de uma palavra que é imutável, é imperecível e é permanente. No início da sua carta, de 1 Pedro, versículo 3 e 4, ele vai falar dessa herança imperecível que os crentes têm. Pedro ainda assim vai falar sobre isso. Uma citação de João Calvino sobre esse trecho, ele vai dizer o seguinte: fora de Deus não existe vida permanente, e esta vida nos é comunicada pela palavra. Pedro ainda vai prosseguir, né, no versículo 25, que esta é a palavra que nos foi evangelizada. Aqui é onde temos a fonte da nossa salvação. Repetindo novamente, para que fique bem frisado mesmo e inculcado nos nossos corações. É somente nas Escrituras que contemos a salvação, que encontramos a salvação. Uma segunda implicação agora teológica a respeito disso. A primeira que nós vimos é que nós fomos justificados da condenação do pecado no passado. A segunda implicação, dado a isso que nós fomos gerados de uma palavra que é permanente, que é imperecível, que é a palavra de Deus. A implicação que nós temos disso é que nós estamos sendo salvos do poder do pecado pela santificação no presente. Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 2, 13 e 14 diz assim: mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois ele nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita por quem? Pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses nós temos aqui a ideia da preservação dos santos, ou seja, a garantia da nossa salvação. E em Tessalonicenses nós temos o meio pelo qual a nossa salvação ela é garantida. Essa preservação é garantida. Que aí vem essa ideia implicativa aqui da santificação. Deus é aquele que não só justifica, mas ele também santifica. O pastor Paul Washer, em sua citação sobre isso, ele diz o seguinte: esta obra de santificação é um elemento essencial da salvação. E todo verdadeiro cristão entrou nesse processo inescapável, processo que é projetado, dirigido e capacitado por Deus. É inescapável. Todo regenerado, todo justificado, ele é santificado. Não tem como. Igrejas que pregam que é possível ser crentes à parte da santificação, fuja dela. É uma sinagoga de Satanás. Isso é um falso evangelho, deve ser considerado maldito, anátema. Isso não é o verdadeiro evangelho. A santificação ela é a maior evidência na vida de uma pessoa para sabermos se ela é ou não salva. Meus irmãos, e aqui eu não estou dizendo que a gente não vai errar e não vai pecar. Mas também a gente não pode cair na falácia de dizer, porque eu sou pecador, faço isso, porque quando nós vamos para as epístolas, 1 João vai dizer, se pecarmos, tem um se, não está dizendo que é uma prática. Se, porém, nós pecarmos, nós temos um advogado, tá? Então, a gente não precisa criar essa ideia de que porque eu sou pecador, eu faço isso porque eu sou pecador mesmo, por isso eu estou cometendo essa torpeza, esse pecado aqui. Mas quando isso ocorrer, a gente tem esse advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós somos santificados por ele. E na nossa caminhada vai ter vezes que nós vamos dar 3 passos para frente e 1 para trás.
Vamos dar 3 passos para frente e 2 para trás. Ou às vezes a gente vai ter uma estagnada, a gente vai parar um pouco. Contudo, o poder santificador do Espírito Santo, ele se revelará através dos frutos na nossa vida, na vida de todo salvo. É isso que a palavra diz. Pelos frutos os conhecereis. Se não há frutos de justiça, a Bíblia diz que não houve salvação, irmão. Não tem meio termo. O crente precisa exercer os frutos de justiça que a palavra de Deus exige. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa e matá-la. Números vai dizer que nós devemos achar o nosso pecado, ou senão ele vai nos achar e vai nos matar. A gente precisa matar ele mesmo. Uma ilustração que eu sempre lembro a respeito disso, que Lutero dizia que o velho homem é como se ele tivesse submerso, mas de vez em quando ele sobe para respirar e tomar fôlego. É aí que a natureza carnal, corrupta, quer dominar as nossas vidas. Nós precisar pegar a cabeça dele e empurrar lá de novo e fica aí desgraçado. A gente precisa fazer isso, irmão, lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Então, todo justificado, você foi santificado. Todo. E assim como diante de Deus, nós fomos posicionalmente justificados, nós também diante de Deus, no momento da nossa conversão, posicionalmente, você pode dizer para quem quer que seja que você é um santo. Porque quem garante isso é a obra do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai dizer na sua carta que nós somos geração eleita, nação santa. Nós somos santos, irmãos. Precisa ter medo de dizer isso não. Se você cumpre o verdadeiro evangelho, você crê nele, você obedece ele, eu e você somos santos. E nós, posicionalmente, nós somos santos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui sobre esse ponto da... Não coloquei. Deu um spoiler aí do próximo ponto, né? Mas explicar rapidinho aqui sobre a santificação posicional que nós temos diante de Deus. A justiça, a santidade de Cristo, ela é judicialmente e teologicamente imputada ao crente, de forma que ele possa relacionar-se adequadamente com Deus. Eu queria ler aqui o trecho de 1 Coríntios 6, 11, que Paulo diz o seguinte. Ele vai estar falando aqui como era o estado das pessoas antes de se converterem, dos coríntios, e aqui ele chega a suma aqui no versículo 11, que ele diz o seguinte. Alguns de vocês erais assim, como? Devassos, corruptos, ladrões, imorais. Mas fostes lavados, santificados e justificados. Em nome de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito do nosso Deus. Então, posicionalmente, eu e você somos declarados justos. Contudo, essa santificação ela também tem uma outra implicação que é chamada de a santificação progressiva, ou seja, é algo prático na minha e na sua vida, certo? É a justiça ou a santidade de Cristo que é progressivamente manifestada no viver diário de cada crente. Como? Em obediência aos princípios da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, de forma que ele possa ter comunhão com Deus e tornar-se mais parecido com Cristo. Então, posicionalmente, digamos assim, lá no céu, diante do trono, eu e você somos declarados santos. Mas essa santificação que foi declarada lá precisa refletir aqui nas nossas vidas, de modo prático. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 7, ele diz o seguinte. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O nosso chamado a viver nessa vida é de santificação. A santificação posicional, ela é um ato. Você já foi justificado e é santificado. Deus, através de Cristo, já realizou ela. A santificação progressiva, ela é um processo. E eu e você temos a garantia de que Deus nos santifica. A Bíblia diz isso? Diz. 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo vai dizer assim, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos santifica. Nós somos santos diante de Deus. Que a gente possa se deleitar nessa implicação que a obra da salvação ela traz para nossas vidas.
E aí nós partimos para o nosso terceiro ponto, que eu gostaria de ver com os irmãos em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Esses versículos, eles trazem uma verdade que traz um regozijo para as nossas vidas, né? A salvação que está contida nas Escrituras, nós vemos que ela é garantida do começo ao fim. A gente pode remeter isso e pensar novamente no que Paulo disse em Romanos 1:17, na citação que ele faz do profeta Abacuque: de fé em fé, o justo viverá pela fé. Do começo da fé até o fim da fé, nós vivemos por ela. Nós somos salvos porque nós fomos justificados. E quando a gente chega nesse trecho aqui, o apóstolo Paulo, ele traz duas qualificações a respeito das Escrituras. Ele vai dizer que ela é a palavra da verdade. A segunda qualificação que ele dá desse trecho, ele vai dizer que ele é o evangelho da nossa salvação. Isso mostra que somente o evangelho é a verdade para salvar. Somente o evangelho contém a verdade salvadora. Não é o que os catecismos, os credos, não é o que a ciência diz que pode salvar o homem. É o que Deus disse na sua palavra, escrita, única e ponto final. Nada mais tem esse poder. Crer na mensagem do evangelho apresenta uma bênção indizível. Nós temos autenticada a nossa salvação. E tal salvação se deu porque nós ouvimos a palavra da verdade, que é única e eficazmente salvífica. O penhor autêntico da salvação. É isso que nós encontramos aqui nesse trecho. O trecho vai dizer que nós fomos selados com o Espírito. Isso mostra a ideia de autenticidade, né? A salvação, ela vem de alguém. Não vem de coisas externas, e ela vem de algo que é soberano. Ela vem do Espírito Santo. Não são os meios tecnológicos. Não são os acréscimos que os homens podem fazer. Mas vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo. Então ela vem de Deus. Essa ideia de selados era muito usado no tempo passado pelos reis, pelas autoridades nas quais eles escreviam um documento, escreviam uma epístola, escreviam uma carta. E eles ali colocavam um selo de autenticidade naquelas cartas para identificar quem era o autor daquela carta. Paulo pega esse termo empregado, então, de selo, e ele vai dizer que todo crente foi também selado pelo Espírito Santo para dizer que a minha e a sua salvação, ela é autêntica. Ela não vem de outra fonte, ela vem de Deus. Nós fomos autenticados. Vai falar a respeito do Espírito Santo da promessa, que vai dizer que a obra da salvação deriva unicamente dele. E nós estamos seguros dessa promessa. Mas, dado a isso, ele vai dizer sobre a garantia do penhor. Ele é autêntico, mas ele também é garantido. Essa ideia de penhor, Paulo usa também, pegando emprestado, e ele usa a metáfora de transações comerciais que eram feitas entre partes, da qual se penhoravam coisas, para que ambas as partes não pudessem desistir daquilo que foi firmado entre elas, até que toda aquela transação chegasse ao seu fim, conforme foi colocado, digamos assim, no contrato. Então, nós temos o penhor. A promessa feita por um Deus imutável não nos deixam ser assaltados pelo receio de que ele volte atrás na sua obra salvadora. Deus não volta atrás. Ele garante do começo ao fim a nossa salvação, porque ele não muda na sua palavra. E o Espírito Santo garante que todos os santos chegarão à herança final, que é a vida eterna. João Calvino, comentando sobre esse trecho, ele diz algo que é fantástico. Ele diz o seguinte: o símbolo do penhor dura até que ambas as partes tenham cumprido o seu contrato.
não haverá quebra de contrato. Deus desistiu de me salvar. Ele garante pelas Escrituras que nós fomos salvos. E nós cremos que uma vez salvos, salvos para sempre, porque quem salva não é o homem, mas é Deus que salva. E dado a isso, eu apresento aos irmãos a terceira implicação teológica que essa garantia, essa obra da salvação, ela traz para nós. É que nós seremos salvos da presença do pecado pela glorificação no futuro. Nós fomos no passado salvos da condenação pela justificação. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado pela santificação e nós seremos salvos futuro, salvos da presença do pecado pela glorificação. O trecho de 1 Coríntios, esse texto é fantástico, Paulo falando sobre a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. Diz o seguinte: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Somos justificados, somos santos diante de Deus, salvos pela graça, possuímos a vida eterna, mas nós não, mesmo não desfrutando ela de modo completo, porque nós ainda não fomos glorificados, um dia nós seremos salvos dessa presença esmagadora do pecado, conforme o trecho de Hebreus 12:1 diz que ela de perto nos assedia, de perto ela nos incomoda, ela nos tenta. Nós seremos salvos dessa presença esmagadora. É isso que a palavra de Deus ela garante para mim e para você. Ao final, nós vamos poder cantar como o apóstolo Paulo no restante desses versos de 1 Coríntios, versículos 54 até os 57. Eu e você, no final, vamos cantar, irmãos, essa canção, vou dizer assim, descrita aqui nesses versos, que diz o seguinte: e quando este corpo corruptível, ele se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos glorificados. Essa presença esmagadora do pecado já não existirá mais, quando nós nos revestimos daquilo que é incorruptível. E isso nós temos a garantia pela salvação contida no Santo Evangelho. Somente Ele pode nos salvar. Seremos transformados, glorificados com corpos incorruptíveis. Algo que é possível apenas pela nova geração feita pelo Espírito. Esse é o poder de Deus pregado no Evangelho, crido e recebido pelos santos e que será por fim consumado pelo Pai. É essa salvação que nós encontramos no Evangelho. Pastor Paul Washer, ele declara o seguinte: o incomensurável poder de Deus se manifesta no Evangelho. Nada menos que o Evangelho pode trazer um homem ao arrependimento e à fé. Nada menos que o Evangelho pode transformar um homem pecador em um santo. E nada menos do que o Evangelho pode conduzir muitos filhos à glória. E de modo aplicativo, de aplicações, eu queria trazer para os irmãos algumas aplicações práticas para nós crentes que confiamos na obra de salvação. Se você foi salvo, declarado justo diante de Deus, pela justiça de Cristo, sua salvação se deu pelo poder de Deus manifesto nas Escrituras. Se alegre e se regozije, você é justificado. Segundo, você foi gerado de uma semente que é permanente.
que não perece. A sua salvação é também permanente. Você é declarado santo diante de Deus. Por fim, você foi autenticado como propriedade exclusiva de Deus. Você será glorificado. Mas eu também queria trazer algumas implicações para aqueles que ainda não creram no Evangelho, ainda não creram nessa obra transformadora. O seu estado é de condenado e a ira de Deus permanece sobre você. Isso não são palavras minhas. João 3,36 vai dizer que aquele que se mantém rebelde e não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. No tempo presente você não é filho de Deus, sobre você está apontado todo o furor da ira de Deus. Você precisa do Santo Evangelho. Segundo, você e sua vida sem Deus é como a flor do campo. Em breve será destruída. Você é declarado impuro diante de Deus. Somente pelo Evangelho é que nós podemos nos tornar santos. Por fim, você não possui o selo dos filhos de Deus. Sem reconhecer o seu estado miserável de pecador, você não herdará um corpo glorioso, mas perecerá eternamente no inferno. É isso o trecho que nós lemos de Apocalipse 20, do 11 até o 15. Você que está aqui ainda não creu no Evangelho, ainda não creu na obra do Senhor Jesus Cristo, você precisa desesperadamente correr para Ele e confiar unicamente no sacrifício realizado na cruz do Calvário. Nada além. Nenhum esforço, nenhuma obra, nem ciência, nem nada que os homens possam vir a fazer. Mas é unicamente aquilo que Cristo fez na cruz. E Ele está aqui hoje e clama e chama todos aqueles que se arrependerem, crerem e serem salvos, justificados, santificados para herdarem a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Quanto conforto, Senhor, ela traz para nós. Obrigado pela obra da salvação contida na tua palavra e aquilo que ela reflete nas nossas vidas. Nosso estado diante de miseráveis, corruptos, depravados, nós fomos transformados pelo poder da tua palavra. Somos justificados, somos santificados e em breve, Senhor, nós cremos que seremos glorificados. E nós queremos te louvar, Senhor, pela obra da salvação. Te louvar pela suficiência das Escrituras como o único meio pela qual nós podemos encontrar a mensagem salvadora para a vida do homem. Obrigado pela salvação que já temos em Ti. Eu te agradeço e te louvo, Senhor. Essa é a oração que eu faço no nome excelso de Cristo Jesus. Amém.